Correio do Povo de aniversário, quarta-feira, 1º de outubro. A sua história. Walter Galvani, Baquieri Duarte. Walter. Pois eu tenho aqui em mãos o que o Correio publicou num aniversário há alguns anos atrás, em 1945. Então, ele homenageou os sucessores do Caldas Júnior na direção. Emílio Kempf, Leonardo Truda, Alexandre Alcaraz, seu tio, né? Sim. Fernando Caldas, Fábio de Barros, André Carrazone, o próprio Breno Caldas ali no canto embaixo, que foram diretores e gerentes, Fábio de Barros, Salatiel de Barros e o Alcides Gonzaga, outra grande figura do Correio do Povo e que foi gerente durante muito tempo, sucedendo João Obino, que está ao lado dele, justamente ao lado dele, parecidíssimo com o crítico de arte Aldo Obino, que é filho, né? A sala do Alcides era de frente à sala do teu pai. Alcides Gonzaga e Alcides de Oliveira Alcides, Gomes. são os dois Alcides. A porta dava... Faziam uma parte de dos frente à 7 Homens de Ouro do Dr. Breno, né? Era 7? Eram 7. Quem né? era? Tinha mais o Júlio Duarte, né? O velho O Júlio. Adail Borges Fortes da Silva, o Paulo de Gouveia, né? E chegamos a quantos? O Arlindo Pascoalini. Arlindo Pasqualini, que era o Alfredo diretor da Albino. Folha da Tarde, e o Alfredo Albino, exatamente. Arlindo Pasqualini, que morreu um pouquinho antes do Dr. Breno, né? Morreu em 64, o Arlindo Pasqualini. O Dr. Breno morreu em 89. Foi o grande diretor da Folha da Tarde, jornal que o Dr. Breno criou e fundou em Fundou a Guaíba junto com o 1936. Flávio. O Arlindo. 1900. O Arlindo foi 57. companheiro do Flávio na fundação da Rádio Guaíba. Ah, Flávio. Foi quando eu saí do Correio do Povo. Saí em 57 para ir para a Rádio Guaíba. Só para lembrar o fundador, isso aqui é a Mas escrivaninha. quantos anos tu trabalhaste na Folha? Da Folha eu entrei, eu acho que... Entrei em 49 na Folha. E no Correio em Até 47. 57. Aí passei para trabalhar no Correio do Povo de noite. É. O Baquieri já estava lá, tu estava em 47. É. E corria lá que o Baquieri era muito negociante Não quando conta, fazia não conta. 100 contos de reais. Ele ganhava conseguia essa fortuna de 100 contos de reais. Aí, Não vai contar. Quanto é que custava um automóvel na época, Maquinha? 44 mil reais, um Austinha 40 44 mil importado. reais, quer dizer, 44 contos. 44, não, cruzeiros. Ah, 44 mil cruzeiros eu 44 comprei. Baquieri contos. ganhava fortunas em publicidade. Aí fazia 100 contos de reais, começava tudo, gastava tudo, aí tinha que começar tudo de novo. Era isso, né? Perdia só para outra figura notável, José Lino de Avalone, que era o Avalone. rei da publicidade, né? Bom, esse só trabalhava com publicidade. Só trabalhava na publicidade. Essa é a escrivaninha do fundador, Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior. Essa foto eu mesmo bati no arado, quando ainda estava em propriedade da família Caldas. Ela foi a leilão e foi arrebatada, sabe por quê? Sabe-se por quem, né? Então diga. Dr. Paulo Brossard de Souza Isso Pinto. mesmo. Está na residência do Dr. Paulo Brossard de Souza Pinto. Escrivaninha do fundador do Correio do Povo. E aí, Galvão? Pois é, e que ele utilizou lá nos inícios, né? Tá? E que foram momentos notáveis, né, Flávio? E que é bom que a gente recorde que tudo isso, essa era que nós estamos falando, porque depois temos a era Renato Ribeiro, que resgatou o Correio do Povo, não é? Porque senão não teríamos mais Correio do Povo, mas essa foi a última edição da era Breno Caldas, da era nas mãos da família Caldas, 16 de junho de 1984. Este foi o último Correio do Povo do período Breno Caldas. Só voltou 22 meses depois à circulação. Edição de 24 páginas, jornal. É. Era um sábado. E aí, o que houve? Ora, Flávio, até hoje se discute o assunto e não se Quem chega... tu contas no teu livro? Eu conto no E meu... os bastidores? Eu conto no meu O que livro... houve? Eu conto no meu livro, que leva o título de Um Século de Poder, até para homenagear, na época, os 100 anos do Correio do Povo, e que ocorreram em 1994, quando ele entrou no ano do centenário. O que eu conto nesse livro é justamente... Primeiro, faço um levantamento da história, faço um resgate da história do Correio do Povo, desde a fundação, desde o Caldas Júnior, até chegar aos momentos de 1984 e que se caracterizaram por problemas de administração, né, Flávio? Nós somos obrigados a reconhecer. O Dr. Breno era um gigante, era um homem fantástico, um homem culto, erudito, o Baquieri acabou de referir isso. Nós gostávamos muito de saber que atrás dele, na estante,
Havia uma coleção completa da enciclopédia Espasa Calpe, espanhola, que ele eventualmente consultava e se deliciava lendo algum verbete interessante, mas parece que na área de administração em si ele não era o bicho, né? E ele se deixou Começou levar... com a televisão, né? Começou o desastre televisão justamente com a precipitou, TV2 Guaíba. A televisão precipitou. Precipitou, porque ele... Passou a dever em dólar e a faturar em Exatamente. cruzeiro, real. Em 1983 houve uma desvalorização do dinheiro brasileiro 83. em 83. Em 1983, em 30%. Tá? Então a dívida que ele tinha cresceu do dia para a noite em 30%. Eu me lembro que quando saiu a notícia ele disse, era só o que faltava. Foi a frase que ele usou. Depois ficou-se sabendo que era só o que faltava para chegar nesse desastre do dia 16 de junho de 84. Eu não tenho essa opinião. Eu acho que ele era um dirigente muito competente e acho que o desastre que aconteceu com o Correio do Povo não é decorrente de falhas administrativas por parte dele ou da equipe que trabalhava com ele. Eu acho que foi uma contingência, né, decorrente da situação, da conjuntura nacional, especialmente aquilo que se chamava swap, que se fazia com dólar. Ele adquiriu empréstimos em dólar, inclusive para aplicar aqui, né, e surpreendentemente o dólar triplicou de preço. Foi isso, exato. Mas não foi decorrência de uma pessoa, como é que se diz, de incompetência dele. Porque não foi só ele. Não aconteceu só com o Correio do Povo isso. Né? Aconteceu com uma série de empresas. Me lembro que na área da construção, por exemplo, de rodovias, naquela época, empresas poderosíssimas quebraram também. Vou citar uma, a Estersul, que era a maior do Rio Grande do Sul, uma das maiores do Brasil. Eu acho que não foi uma decorrência de má administração. Acho que foi uma decorrência da circunstância da política financeira brasileira.